Olá, pessoal, tudo bem? Só para tentar esclarecer, então, essa última aula que eu mandei, né, e tirar algumas dúvidas e tentar deixar o mais claro possível, eu vou passar a aula por aqui também, tá bom? Bom, é muito importante vocês revisarem, terem bem claro esses conceitos, né, de nutrientes, de macronutrientes, micronutrientes, né, a importância da nutrição com a saúde, com o desempenho, né, o que são os alimentos, tá? Tudo isso que a Carol passou lá na revisão dela, então, a questão do metabolismo, né, a sua divisão, então, quando que a gente está em anabolismo, quando que a gente está em catabolismo, o que que é cada um, tá? E também a questão da própria nutrição, o que seria esse conceito de nutrição, então é importante que vocês tenham claros esses conceitos que vão ser importantes para todo o restante da disciplina, tá bom? Então, estudem isso, tentem assimilar essa informação, não decorar, mas assimilar esses conceitos, porque eles vão ser muito importantes depois, tá? Quando a gente fala na alimentação saudável, e a gente começou a tratar disso, eu acho que é mais importante a gente começar por aí antes de falar com relação à atividade física, até porque quando você consegue ter essa alimentação saudável e praticar atividade física, não vai ter tanta alteração assim, né? Primeiro ponto é que a gente tem que levar em consideração que a alimentação ela é essencial para a vida, né? Então é uma coisa que a gente tem que fazer, né? O grande problema de ter uma alimentação saudável é que ela envolve uma série de fatores, né? Não é só um fator, não é só porque ela é essencial a gente come qualquer coisa, não, né? Tem muita questão do prazer, né? O gosto de cada pessoa, que a pessoa gosta e não gosta, né? Essa alimentação saudável tem que ser balanceada, tem que levar em consideração as preferências de cada um, né? A disponibilidade de alimentos, a disponibilidade de tempo, a disponibilidade de recursos para comprar essa alimentação, o hábito que foi inserido, então as tradições de cada região, o que cada família inseriu, né, como costume de cada um. Então, o alimento também traz uma série de recordações. Essas recordações podem ser boas ou ruins, ou pode lembrar uma pessoa que você gosta. Então, você come um doce, lembra da sua avó, né? Você come um macarrão, você lembra da sua mãe. Então, tem muito disso. Então, muitas vezes é difícil até cortar esses alimentos por conta dessa ligação afetiva que a gente cria do alimento e relaciona isso a uma pessoa, certo? Uma pessoa que a gente gosta. Então, eu quero começar a discutir com vocês o que seria essa alimentação saudável. Então, a gente tem algumas recomendações, né? Então, as primeiras recomendações mais clássicas, são com relação aos macronutrientes, né? Então, por exemplo, a maior parte da alimentação teria que vir do carboidrato por conta dele ser a nossa principal fonte de energia, né? Então, 50 a 60% da energia que é consumida deveria vir do carboidrato. Daria por volta de 350 gramas, mais ou menos, lembrando que o carboidrato, cada grama de carboidrato fornece 4 quilocalorias, né? Essa seria a densidade calórica do carboidrato. As gorduras seriam de 25 a 30%, né, do total de energia consumida deveria vir do consumo de gorduras. Lembrando que a gordura tem um papel importante no nosso organismo, né? A gente vai discutir isso melhor mais para frente, tá? Que daria de 50 a 70 gramas por dia por conta da gordura ter uma densidade calórica maior. Então, cada grama de gordura fornece 9 quilocalorias. Então, por isso que tem que ser consumida numa quantidade menor. E já as proteínas de 10 a 15%. As proteínas são as principais construtoras do nosso organismo, elas estão presentes em várias estruturas, várias células, com a função de, basicamente, de construir essas células, né? Energia, né, seria a recomendação, que daria de 50 a 70 gramas por dia, lembrando que a densidade calórica, lembrando não, né, para vocês informando pela primeira vez que a densidade calórica da proteína, cada grama de proteína fornece 4 quilocalorias, tá? Então, essa seria uma das recomendações.
O problema é que você, no seu prato de comida, você conseguir olhar e determinar, será que tem 50%, 60% de carboidrato? Será que tem 30% de gordura? É meio complicado. Uma outra estratégia que veio depois disso é a questão da pirâmide alimentar, que eu acho que acredito que todo mundo já viu essa pirâmide, né? Então, na base da pirâmide seriam os alimentos que a gente tem que consumir mais, basicamente carboidratos, né? Então, arroz, pão, massa, batata, mandioca, né? Que seria por volta de 6 porções por dia. Logo acima, o que a gente deve consumir bastante também, que seriam os legumes e as verduras e as frutas, né? Pelo menos 3 porções de cada por dia. Mais para cima seria os laticínios, né? Então, fontes de proteína, principalmente, tá certo? Então, leite, queijo, iogurte, né? As carnes e os ovos, né? Os feijões e as olego, ole, oleaginosas, tá? Desculpem. Tá bom? E no topo da pirâmide, o que a gente deve consumir menos, né? Uma porção por dia, que seriam as gorduras, os açúcares e os doces. Então, aqui seria essa recomendação vem para você ter uma visão mais prática, né, de quantas porções de cada alimento você pode consumir no dia, certo? Por volta ali de 2015, o governo americano, né, o seu Ministério da Saúde lá, lançou o que seriam os guidelines, né, que seriam as diretrizes, as recomendações dietéticas para a população americana, se preocupando aí com o grande aumento da obesidade e também de uma série de doenças cardiometabólicas por conta desse aumento excessivo de peso da população, né, que veio ocorrendo nos Estados Unidos já há algum tempo. Então, esse documento é bem extenso, ele é baseado em muitas evidências científicas, tá? Então ele tem todo o seu aporte teórico ali, a sua fundamentação teórica discutida nele, tá? Mas o que é importante para a gente ter uma ideia, ele dá 5 diretrizes, né? Que seriam esses guidelines, e depois ele dá os pontos-chave de uma alimentação saudável, né? Para você manter uma população saudável. E eu acho que isso que é o mais importante para a gente analisar o que tem lá fora e o que a gente tem no Brasil. E se essas recomendações servem para a realidade do Brasil, certo? Então, essa aqui é uma fundamentação, tem toda a fundamentação teórica, né? É muito bem escrito, e eu vou discutir um pouquinho com vocês quais seriam essas diretrizes, né? A primeira diretriz seria que todos os americanos devem seguir um padrão saudável durante toda a vida útil, né? Durante toda a sua vida, certo? Então, todas as escolhas alimentares e as bebidas são importantes, né? Ele recomenda escolher um padrão alimentar saudável, um nível adequado de calorias para ajudar a alcançar e manter o peso corporal saudável e apoiar a adequação dos nutrientes. Então, primeira recomendação? Alimentação saudável tem que ser um hábito, né, desde criança até a velhice, tá certo? Levar muito em consideração a quantidade de calorias, mas também a distribuição dos nutrientes é importante, tá? Então não adianta restringir as calorias se não tem os nutrientes são essenciais para o organismo funcionar direito. Então essa seria a primeira recomendação. A segunda é que isso é para o povo americano, então o povo americano deve se concentrar na variedade, né, e na densidade de nutrientes e a quantidade desses nutrientes, né? Basicamente reforçando o que foi dito anteriormente, é importante a gente consumir os vários tipos de nutrientes que são essenciais para o nosso organismo funcionar de forma adequada, né? Então, para atender essa necessidade de nutrientes dentro do limite de calorias, então também levar em consideração a quantidade de caloria de cada nutriente, de cada alimento, né? É importante escolher uma variedade rica de alimentos ricos em nutrientes e dentro de todos os grupos de alimentos nas quantidades recomendadas, certo? Então, preferir alimentos que têm uma variedade maior de nutrientes, não aqueles que são ricos apenas em um nutriente, né? O que acontece muito com os alimentos industrializados, muito ricos em açúcar, gordura ou sal, tá? Então, tentar, principalmente os alimentos vindos da natureza, que tem uma quantidade de nutrientes maiores e uma quantidade calórica mais baixa, e a gente consegue cumprir, então, as metas
de caloria e da quantidade de nutrientes. A terceira seria limitar as calorias de açúcares adicionados e de gorduras saturadas e também reduzir a ingestão de sódio. Tá? Então, a gente sabe que o açúcar está muito relacionado com a diabetes, com o aumento do risco de diabetes, né? As gorduras com o aumento da obesidade e uma série de outras doenças, e assim como o sódio, principalmente com a hipertensão arterial. Tá? Então, tentar evitar ao máximo o consumo excessivo desses alimentos, como eu já disse anteriormente, que muitas vezes estão muito presentes, né? Uma quantidade elevada nos alimentos industrializados. Então, consumo padrão alimentar baixo em açúcar adicionados, né? Então, esses alimentos que têm o açúcar a mais, gorduras saturadas e sódio. Reduz os alimentos e bebidas em quantidades mais altas nesses componentes, então, principalmente refrigerante e outros tipos de alimentos, né? Salgadinhos, bolachas, para uma quantidade que se ajuste a um padrão saudável de alimentação. Então, você pode consumir, mas em uma quantidade mais baixa. Essa seria a recomendação. 4. Mudar para escolhas mais saudáveis de alimentos e bebidas. Então, fazer essa troca por alimentos mais saudáveis. Então, em vez de consumir um alimento rico em sal, açúcar, gordura, procurar alimentos que têm uma diversidade maior de nutrientes, que vai ser melhor para o seu organismo. Então, escolha alimentos e bebidas ricos em nutrientes, em todos os grupos de alimentos, em vez de porções menos saudáveis. Considere preferências culturais, pessoais, para tornar essa mudança mais fáceis de realizar e de manter. Né? Claro que é importante você também comer coisas que lhe agradem, né? Senão você não vai conseguir gerar esse hábito, você conseguir manter essa alimentação por muito tempo. Né? Como eu falei anteriormente, manter a alimentação é uma coisa que está relacionada a diversos fatores. Um deles é o prazer da alimentação que o alimento gera. Né? Então, se você acaba limitando muito esse prazer, chega uma hora que você não vai aguentar e vai querer comer alimentos que te dão prazer, né? E vai conseguir manter essa alimentação saudável. Tá? O último, né, seria para apoiar esses padrões alimentares para todos. Então, não só você fazer, mas você também compartilhar, apoiar que as pessoas fazem. Né? Todos têm o papel de ajudar a criar e apoiar padrões saudáveis de alimentação em vários ambientes em todo o país, de casa para a escola, do trabalho e para as comunidades. Então, ajudar que isso se espalhe. Né? Então, divulgar esse tipo de alimentação, né? Motivar que as pessoas façam em vários ambientes, no seu trabalho, na sua família, na escola, na faculdade. Né? Então, isso é a última diretriz para os americanos, tá? Esse guia traz. Ele faz também uma relação que é a questão do prato, né? Então, utilizar cores para ver como que tem que ser esse prato. Então, para ter uma referência do prato. Então, mais vegetais e frutos, a maior parte do prato, né? Grãos e uma pequena parte em proteína, né? Então, ele tenta estabelecer essa relação entre as cores, né? Para a pessoa ter mais ou menos uma noção, né? Prática de como que deve ser o seu prato, certo? Então, ele traz várias ilustrações tratando disso. Também fala para manutenção da atividade física, que é importante, né? Que eu vou falar mais para frente nos pontos chaves. Aqui seria a tabela das recomendações de quanto que uma pessoa deve para ser considerada sedentária, moderadamente ativa ou ativa, né, homens e mulheres das várias idades. Então, ele traz isso lá no guia também, que é bem interessante, qual seria o gasto calórico dessa pessoa, né, até para você ter uma noção de quanto que você pode consumir de energia para manter o peso, para diminuir o peso, certo? Traz também essas recomendações chaves, né, que eu traduzi para vocês. Então, consumir um padrão de alimentação saudável que represente todos os alimentos e bebidas dentro de um nível adequado de calorias. Um padrão alimentar saudável inclui uma variedade de vegetais de todos os grupos, verde escuro, vermelho, laranja, leguminosas, feijões e ervilhas, amido e outras. Frutas, grãos, laticínios, né, uma variedade de alimentos proteicos, incluindo os frutos do mar, carnes. Então, o
o que deve constar na alimentação, o que inclui uma alimentação saudável. Então, todos esses grupos de alimentos, né? Ovos, óleos também devem ser consumidos, numa quantidade menor, mas devem ser consumidos, né? O que esse padrão alimentar limita? O que você tem que consumir em poucas quantidades? Gorduras saturadas e gorduras trans e açúcares, açúcares adicionados e o sódio. Consumir menos de 10% das calorias por dia a partir de açúcares adicionados. Consumir menos de 10% das calorias por dia de gorduras saturadas. Consumir menos de 2.300 miligramas por dia de sódio, e se o álcool for consumido, ele deve ser consumido com moderação, né? E daqui traz a recomendação até um drink por dia por mulheres e 2 drinks para homens, somente para adultos, né? E em idade legal para beber. Aqui ele fala, então, considerando as recomendações acima, é importante seguir as diretrizes de atividade física, né? Não basta só se alimentar de forma saudável, mas também manter a prática de atividade física regular, né? Os americanos devem procurar alcançar e manter seu peso corporal saudável, né? A relação entre a dieta e a atividade física contribui para esse equilíbrio calórico, né? E também manter o peso corporal. Tá? Então, conhecer não só esse guia recomenda, né? Conhecer não só as recomendações dietéticas, mas também conhecer e cumprir as recomendações de atividade física para os americanos, certo? Então, ele traz esses pontos chaves e destaca a questão da atividade física, que é muito importante, tá? E que já está bem fundamentada na literatura dessa importância. Bom, no Brasil, né, eu já comecei a divulgar os vídeos, vocês já assistiram os vídeos, no Brasil é diferente, a gente tem um guia que foi lançado em 2014, né, 2014 para 2015, seria esse guia alimentar da população brasileira, que ele faz uma divisão um pouco diferente, então ele não leva em consideração a questão, só a questão dos macronutrientes, mas sim qual que é o processo que esses alimentos passam para chegar até a mesa de cada um, certo? Então a gente vai discutir mais, depois eu vou fazer um vídeo só do guia, vocês já viram bastante vídeos que eu compartilhei, espero que tenham visto, né? E daí a gente vai discutir um pouco mais sobre esse guia, tá certo? Então, né, esse guia ele traz 4 capítulos, né, desde os princípios, como que pode ser a escolha dos alimentos, né, desses alimentos até a refeição, e o ato de comer e a comensalidade, tá? Esse guia é coordenado pelo grupo da USP, né, o NUPENS, que tem o seu coordenador é o Carlos Augusto Monteiro, que é um dos pesquisadores mais influentes, já foi eleito um dos pesquisadores mais influentes na área de epidemiologia, tá? Do mundo, né? Um dos poucos brasileiros que estão nessa lista. Ele é muito bem fundamentado, eu acredito que ele é até mais reconhecido lá fora do que aqui, né? Pouca gente, eu não sei se vocês conheciam, eu comecei a conhecer a partir do ano passado, quando eu comecei a lecionar essa disciplina, e ele traz essa classificação, ela é meio que revolucionária, né? Então, sendo revolucionária sempre tem críticas, mas tem muita gente que, assim como eu, que acredito que é uma classificação muito lúcida, muito bem fundamentada para os dias atuais, certo? Daí a gente vai falar, né? Esqueci o último aqui, o capítulo Compreensão e Superação dos Obstáculos, certo? Então é isso, próximo vídeo sobre o guia alimentar, já vou postar daqui a pouco, tá bom? Só lembrando aqui, Malfatti X9, fica caguetando as coisas que acontecem na aula. Um abraço a todos e até mais.